Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia de encontros universitários, então eu não consigo estar mesmo online com a Calisa, né? O Rivelino também não tem conseguido vir online, mas eu estou gravando os vídeos para poder ajudar vocês. Então hoje eu vou dar o feedback primeiro da escrita da justificativa, tá certo? E aí, o que aconteceu? Eu vou começar aqui pelo material da Calisa, mas eu fui dar uma olhadinha no material do Rivelino e achei que ficou muito extenso. Então eu pedi para ele diminuir um pouco para que eu possa fazer a leitura, tá certo? Então, Rivelino, eu peço que você não espere até a próxima sexta-feira para eu poder te dar esse feedback, tá certo? Que você faça a diminuição e me entregue antes, tá bom? Se possível no começo da semana, porque assim você fica mais livre para poder fazer as outras coisas que eu vou passar, tá certo? Então, eu vou dar um feedback aqui da Calisa. Calisa, seu texto, como sempre, é muito gostoso de ler, né? Então, tem só essa parte aqui do Twain, que você vai dar alguns detalhes do Twain, que não precisa vir na justificativa, justamente para encurtar essa justificativa. Por que ela não pode ser muito grande? Porque a justificativa, ela faz parte da introdução. Então, na introdução, você vai escrever depois, futuramente, sobre um histórico do autor, que é um histórico da vida de vocês. Vocês vão escrever sobre o problema, isso já dá umas 2, 3 páginas. Se a justificativa tiver 7, 5 páginas, né, no final da introdução você vai ter 20 páginas, e isso é muito ruim, né, do ponto de vista acadêmico, tá certo? Então ela precisa ser o mais enxuta possível. Então você pode retirar isso aqui, mas não deleta esse texto não, tá certo? Mesma coisa, Rivelino, quando você for tirar o seu, não deleta não. Retira e fala assim, vou usar isso aqui na fundamentação teórica. Já está escrito, né? E está muito bem escrito, então não é para jogar fora não, é para recortar e você colar em algum lugar que depois você vai usar na fundamentação teórica, tá bom? Muito bem. Eu escrevi alguns textos, Calisa, no seu material, que faz a conexão entre o que você está escrevendo antes e o que você está escrevendo depois, né? Eu pedi para vocês 3 blocos, então foi escrever o artefato, escrever sobre o construcionismo e escrever sobre a tecnodocência e os meios, né? Tá certo? Então, entre esses blocos, há necessidade de uma conexão. E aí eu fiz essa conexão. Então, eu escrevi assim, você pode mudar o texto, não tem problema não. Nesse sentido, o Twain, como artefato tecnológico, pode ser utilizado pelos estudantes para que desenvolvam seus livros-jogos de forma autoral. Para isso, pauta-se nos pressupostos teóricos do construcionismo de Papert. Pode-se defini-lo como um caminho para a aprendizagem e aí continua o seu texto, tá bom? Lembrando que o Twain aqui, assim como o WordWall também, tá, Rivelino? Tem que vir em itálico, tá bom? Então eu vou apagar esse amarelo aqui. Não, vou apagar não, Calisa. Vou deixar, porque se você quiser mudar o texto, né, você muda. Se não quiser, também não tem problema não. Não vai ser plágio, eu nunca fiz a mesma coisa no do Rivelino não, tá bom? Pronto. Aqui você me fez uma pergunta, assim, não consegui encontrar as vantagens e as desvantagens do construcionismo de forma que eu possa citar de outro autor. Então, Calisa, deleta, não escreve nada sobre isso. Não vai escrever de próprio punho, como você perguntou, tá bom? Muito bem. Então, aqui eu também escrevi um trechinho assim que junta uma coisa com a outra. Diante dessa perspectiva, utiliza-se o conceito de material autoral digital educacional, MEID, que se constitui, tarará, tarará. Tá bom? Então, deixei aqui. Se você quiser mudar, você muda. Se você não quiser mudar, você vai aí e tira esse amarelo, tá bom? Senão eu vou achar que eu pedi para você fazer uma modificação e eu vou ter que olhar de novo, tá bom? Ok. Aí bem aqui no final tem, eu escrevi um trechinho final para que você pudesse, porque aqui você colocou um questionamento que era assim, falando sobre a sequência didática, mas não sabia como passar de uma coisa para outra. Então eu acrescentei um trechinho aqui também que eu acabei esquecendo de pintar de amarelo. Deixa eu pintar aqui. Ó, em busca dessa investigação, que foi o que você colocou antes, né, desenvolve-se uma sequência didática composta por 10 intervenções, na qual os estudantes do ensino fundamental de escola pública são inseridos em um contexto de desenvolvimento de MEIDs, fazendo uso do Twain para a produção de livros-jogos sobre a independência do Brasil.
E aí vem, segundo Zabala, toma-se sequência didática como tarará, tarará. Eu mantive o seu texto, tá bom? E aí no finalzinho, só precisa acrescentar isso aqui, ó. Na ocasião, são trabalhados conteúdos conceituais e factuais sobre a independência do Brasil. Entende-se por conteúdos conceituais isso, isso, isso. Em relação à independência do Brasil, consideram-se conteúdos conceituais isso, isso, isso. Né? Consequentemente, conteúdos factuais são definidos como tarará, tarará. Em relação à independência do Brasil, consideram-se conteúdos factuais esses, tá bom? Aí você pode terminar com isso e aí a justificativa fica completa, tá certo? Como eu falei, Rivelino, diminui um pouquinho o seu texto, eu olho no começo da semana, tá certo? E te dou um feedback por escrito, tá? Não vou fazer um vídeo só para isso, tá bom? É tão bom quanto, não se preocupe não. Aí se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar também. Gente, é tão bom quanto ficou ruim, né? Você vai entender do mesmo jeito, é isso que eu estou querendo dizer. Ai, que tristeza. Vamos lá. Ok, então o texto preliminar tá ok, né? E a gente vai passar agora para uma nova fase da nossa escrita, tá certo? Eu trouxe até aqui, nem vou colocar como apresentação. Então, veja que a gente já fez a primeira parte toda, que era uma parte teórica, né, do nosso estudo. Então, vocês fizeram várias buscas ontológicas e epistemológicas e chegaram na justificativa. Ok. A partir de agora, a gente vai se concentrar na parte metodológica de fato. E, diferentemente do que a gente fez na parte anterior, aqui a gente vai se dedicar a escrever mesmo a coisa na íntegra, tá certo? O que a gente fez anteriormente, vocês escreveram alguns trechos, algumas coisas, pecinhas do quebra-cabeça, que vocês vão usar depois. Então, no próximo semestre, vocês vão usar o que vocês escreveram e vão aprofundar, né? Porque vocês vão estar escrevendo a parte teórica da qualificação, né? Daqui é a dissertação de vocês, mas agora, na parte metodológica, a gente vai fazer com todos os detalhes que a gente precisa, tá certo? Vai facilitar muito a vida de vocês depois, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje, né? Vou explicar para vocês sobre a pergunta principal e as perguntas secundárias. Vou falar sobre o objetivo da pesquisa, geral e específicos. Vou falar sobre uma parte da metodologia, tá bom? Eu dividi aqui, ó, como vocês estão vendo, em 3 semanas para poder completar a metodologia, tá? Então, hoje eu vou falar sobre a primeira parte, na semana que vem eu vou falar sobre a segunda parte, na terceira semana eu vou falar sobre a terceira parte, tá bom? Assim vocês vão mastigando a coisa com mais calma, tá bom? E vão entendendo devagarinho o que vocês realmente vão fazer na pesquisa de vocês, tá certo? Então, o que eu fiz para poder ajudar? Eu abri um novo arquivo, tá certo? E chamei Projeto Caliza e o Projeto Rivelino. Então, a partir de agora, vocês vão escrever dentro desse arquivo, Projeto Caliza e Projeto Rivelino. Aquela parte do texto preliminar, vocês não vão mexer mais, a não ser que vocês queiram acrescentar alguma coisa e tal, mas não vou cobrar, tá bom? Claro que vocês mexem do jeito que vocês quiserem lá, tá certo? Fica à vontade para complementar alguma coisa que vocês acham que é importante. Mas eu vou olhar agora a escrita do material de vocês dentro desse arquivo. Projeto Caliza, Projeto Rivelino, tá bom? Então, deixa eu começar aqui com o da Caliza. Bem aqui, ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é copiar e colar aquele texto do problema que vocês trouxeram lá no texto preliminar, só o do problema, que eu já olhei e tal, vocês copiam e colam para cá. A mesma coisa vocês vão fazer com o texto da justificativa, né? Então, eu revisei o texto, tá tudo, ajeitou certinho, tal, copia e cola para cá. Tá bom? Vai ficar maior, obviamente, né? Vai ocupar várias páginas, não tem problema, tá certo? Mas é necessário fazer isso nesse momento, tá bom? Então, a gente já vai começando a fazer aí o esqueleto da qualificação de vocês, tá bom? Bem aqui, eu coloquei o modelito da pergunta principal. Então, é muito importante que vocês deixem essa pergunta do jeitinho que ela está. Não modifiquem, a não ser que vocês percebam um erro. Se vocês perceberem um erro que eu cometi na hora da escrita dessa pergunta principal, vocês me relatam, tá? Você fala, professor, isso aqui não está correto. E aí a gente revê, não tem problema não. Todo mundo erra, inclusive eu, tá certo? Então, só fiquem atentos a essa coisa. Mas por que eu estou pedindo para vocês não mudarem muito essa pergunta? Porque ela está toda
imbricada nas perguntas secundárias, no objetivo e na metodologia. Então, tudo que foi feito em termos a partir daqui, tem a ver com a metodologia da DBR, tá certo? Então, se mudar o tipo de pergunta, se mudar, colocar quais, por quê, pronto, já saiu do foco da DBR, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Eu tentei deixar de amarelo aquilo que vocês precisam mudar porque pertence ao trabalho de vocês, tá certo? Então, fiquem atentos a isso, porque essas mudanças, principalmente, que vocês precisam fazer. Então, o que eu coloquei na pergunta principal? Ó, de que forma a aplicação de uma proposta de sequência didática pautada nos pressupostos teóricos do construcionismo e da tecnodocência para o desenvolvimento de materiais autorais digitais educacionais MEIDs, fazendo uso de tal artefato tecnológico digital, no caso que é da Calisa, né? Fazendo uso do software Twine para o desenvolvimento de livros-jogos por estudantes do ensino fundamental, que é no caso da Calisa, né? Influencia, ou para os estudantes de tal série do ensino fundamental, tá certo? Influencia no processo de aprendizagem de conceitos, fatos, no caso da Calisa, sobre independência do Brasil. Tá bom? No caso da Calisa, não tem procedimentos, tá bom? Então, é por isso que eu deixei em amarelo, para vocês se ligarem nisso. Então, o que vai ter? O trabalho da Calisa vai ser vinculado a conceitos e fatos, e o trabalho do Rivelino vai ser vinculado a conceitos e procedimentos, tá bom? Então, vocês precisam fazer a alteração. Deixa de amarelo para eu olhar, tá bom? Não vai desfazer o amarelo, ou sei lá, pinta de azul, de roxo, como vocês quiserem, tá bom? Mas deixa evidente aqui para mim, para eu ver como é que ficou o que vocês inseriram, tá? Não é difícil de fazer, é muito parecido com aquela coisa que eu pedi logo no primeiro dia que a gente se encontrou, né, daquele projeto que está lá, mas eu trouxe a essência do que está lá para cá, tá bom? Veja que do Rivelino tá assim também, ó. De que forma a aplicação de uma proposta de sequência didática pautada nos pressupostos teóricos do construcionismo e da tecnodocência para o desenvolvimento de MEIDs, fazendo uso de quê? Do software WordWall, né, para o desenvolvimento de jogos por estudantes do 8º ano do ensino fundamental, influencia no processo de aprendizagem de conceitos e procedimentos de fração, tá bom? Então, vocês precisam ajeitar isso aí. As perguntas secundárias, elas vêm muito em função daquilo que a gente vai fazer na metodologia, tá certo? Então, tudo que eu coloquei, inclusive a ordem que eu coloquei, vem para atender aquilo que a gente vai colocar nos objetivos e aquilo que a gente vai fazer em termos de metodologia. Então, tá lá. De que forma é possível desenhar uma sequência didática utilizando como base os pressupostos teóricos do construcionismo e da tecnodocência a partir do desenvolvimento de MEIDs com a base tecnológica digital escolhida? Então, utilizando o software Twine, para o desenvolvimento de livros-jogos, utilizando o software WordWall para o desenvolvimento de jogos, tá? Qual é o nível de qualidade da sequência didática desenhada, considerando-se os aspectos da aplicabilidade, fidelidade e clareza, quando aplicada junto aos estudantes do 8º ano do ensino fundamental, do 7º ano do ensino fundamental, tá? Quais dificuldades conceituais e factuais, ou conceituais e procedimentais, os estudantes do 8º ano, do 7º ano do ensino fundamental apresentam em relação ao conteúdo de independência do Brasil, ao conteúdo de fração, dentro do seu contexto pessoal e escolar? De que forma o desenvolvimento de MEIDs, com base no WordWall ou no Twine, para desenvolvimento de livros-jogos, para o desenvolvimento de jogos, a partir da sequência didática desenvolvida pautada no construcionismo e na tecnodocência, influencia na compreensão que os estudantes do 8º ano do ensino fundamental, do 7º ano do ensino fundamental, sobre os conceitos e fatos de independência do Brasil, sobre os conceitos e procedimentos de fração? Quais semelhanças e diferenças conceituais e factuais, ou conceituais e procedimentais, conceituais e factuais sobre a independência do Brasil, conceituais e procedimentais sobre fração, ficam evidentes quando são comparados os conhecimentos prévios dos estudantes do 8º ano do ensino fundamental, do 7º ano do ensino fundamental, com os conhecimentos adquiridos durante e após a aplicação da sequência didática, a partir do desenvolvimento de MEIDs, com base no software WordWall para a construção de jogos, com base no software Twine para a construção de livros-jogos. Quais elementos da sequência didática precisam ser alterados após sua aplicação em sala de aula?
Fica difícil de entender, talvez, essa sequência assim, né, limpa e seca, mas depois, quando vocês estudarem mais sobre a metodologia, vocês vão entender o porquê de cada uma dessas perguntas nesse momento, tá bom? E aqui vem o objetivo geral. O objetivo geral sempre, ele vem casado com a pergunta principal, tá certo? Então, a gente tira a essência da pergunta principal e coloca no objetivo geral, tá? O que a gente está fazendo é uma avaliação. Então, a gente está avaliando a sequência didática que a gente vai aplicar. A gente vai avaliar em 3 quesitos, tá certo? Que depois lá na metodologia vocês vão ver, tá certo? Então, um deles está aqui, como pergunta secundária. Qual o nível de qualidade da sequência didática? Então, a gente vai avaliar essa sequência didática em relação à qualidade dela, tá certo? Mas a gente vai avaliar também em relação a outros quesitos. Então, tá aqui, ó. Objetivo geral: avaliar de que forma a aplicação de uma proposta de sequência didática pautada nos pressupostos teóricos do construcionismo e da tecnodocência para o desenvolvimento de materiais autorais digitais educacionais, fazendo uso do software WordWall para a construção de jogos, fazendo uso do software Twine para a construção de livros-jogos por estudantes do 8º ano do ensino fundamental ou do 7º ano do ensino fundamental, influencia no processo de aprendizagem de conceitos e fatos sobre a independência do Brasil ou de conceitos e procedimentos sobre fração. Tá bom? Então, essas coisinhas assim precisam ser alteradas. E aí, se você olhar, você vai ver aqui 4 objetivos específicos que estão casados com aquelas perguntas. Vocês vão ver que tem, se não me engano, 6 perguntas lá e eu consegui trazer 4 objetivos específicos, meio que condensando as respostas daquelas perguntas, ou aquilo que a gente precisa perseguir, né? Tá certo? Dentro da pesquisa. Então, a primeira coisa é desenhar uma sequência didática. Tá? Vocês precisam fazer isso, né? Para o ensino e aprendizagem de independência do Brasil, de fração, com base nos pressupostos teóricos do construcionismo, da tecnodocência, fazendo uso do software WordWall para o desenvolvimento de materiais digitais educacionais, ou fazendo uso do software Twine para o desenvolvimento de materiais educacionais digitais, a partir de suas análises epistemológicas e ontológicas. Tá bom? Então, aqui concentra algumas ações que vocês estão fazendo já e que vocês vão fazer daqui a pouco. Analisar a qualidade da sequência didática, comparando-se a proposta inicial da sequência didática aos resultados obtidos após sua aplicação em sala de aula, dentro do contexto pessoal e escolar dos estudantes do 8º ano do ensino fundamental, do 7º ano do ensino fundamental, a partir do seu perfil personográfico. Então, vai ter um determinado momento que vocês vão atrás desse perfil, tá? Depois, analisar os resultados de aprendizagem dos estudantes do 7º ano, do 8º ano do ensino fundamental, comparando-se os conhecimentos prévios que apresentam sobre os conceitos e fatos de independência do Brasil, ou os conceitos e procedimentos sobre fração, àqueles obtidos durante e após o desenvolvimento da sequência didática dentro do seu contexto pessoal e escolar, a partir de seu perfil personográfico. Tá bom? Então, tá tudo amarrado aqui. Não pense que é uma construção difícil de fazer, né? Então, para evitar muitas idas e vindas, tá aqui um modelo que vocês podem seguir. Sugerir elementos de redesenho da sequência didática com base na análise da qualidade e dos resultados de aprendizagem dos estudantes, tá bom? Viu que ficou aqui repetido sequência didática, né? Talvez precise remodelar um pouquinho isso aqui, mas a ideia é sugerir elementos de redesenho, tá bom? Tem que ser assim, porque faz parte da metodologia da DBR, tá bom? Do DBR, né? Ok, então pronto. Em termos de perguntas e objetivos, é isso que vocês têm que fazer. Fazer essas alterações, ajustar direitinho, deixar a cara de vocês, tá bom? Mas evitem trocar os verbos, evitem. Se vocês que sentirem necessidade de trocar, fala, professora, aqui não poderia ser esse outro verbo? Pergunta antes de mudar, tá certo? Eu posso refletir um pouco e ver se tem essa conexão com a metodologia direitinho, tá bom? Eu não vou mostrar o do Rivelino, porque tá igual, tá certo? Então, eu tentei nesse texto aqui falar para Caliza e Rivelino ao mesmo tempo. Muito bem, então tá aqui, ó. Quando a gente chega na metodologia, a gente precisa tomar um cuidado, porque eu escrevi o texto da metodologia. E se eu escrevi esse texto e servi para Rivelino e Caliza igual, aí sim começa a ficar com cara de plágio, tá certo? Os anteriores não, mas a da metodologia sim. Então aqui vocês meio que vão precisar reescrever aquilo que está escrito meio com as palavras de vocês, tá bom?
Então, vamos lá com calma que eu vou explicar em que momento vocês vão fazer isso. Aqui, olha, como a gente vai começar a metodologia aqui, vocês vão ter esse subcapítulo aqui, porque a metodologia tem 4 subcapítulos, se não me engano, tá certo? 4 ou 5. Vocês têm esse texto introdutório, tá? Então, esse texto introdutório tem que ficar com a cara do trabalho de vocês. Então, tá aqui, ó. Com o intuito de alcançar o objetivo almejado da pesquisa, que é esse objetivo aqui, que vocês têm que copiar e colar, é isso mesmo, gente. Copia e cola o objetivo geral que vocês acabaram de escrever, copia e cola para cá, tá certo? É apresentada a organização metodológica adotada para o seu desenvolvimento, elencando-se os seus elementos constituintes. Delineamento e tipo de pesquisa, etapas da pesquisa, síntese metodológica e aspectos éticos e legais da pesquisa. Ora, o que vocês não podem mudar nesse texto? O que vocês vão copiar e colar do objetivo e esse elemento final aqui, ó. Isso aqui vocês não podem mudar, porque faz parte da sequência que tem a metodologia. O resto do texto vocês podem mudar, tá bom? Não tem problema. Delineamento e tipo de pesquisa. Gente, olha, aqui eu trouxe exemplos de como vocês podem mostrar que a pesquisa de vocês é qualitativa, que a pesquisa de vocês é exploratória quanto aos objetivos, que a pesquisa de vocês é de intervenção quanto ao delineamento, tá certo? E que a pesquisa, por ser de intervenção, ela é uma DBR, um Design Based Learning, tá bom? Então, esse texto todinho aqui, vocês podem mudar. Vocês podem trazer outros autores para dizer o que é uma pesquisa qualitativa, por que a pesquisa de vocês é qualitativa, por que a pesquisa de vocês é exploratória, por que a pesquisa de vocês é de intervenção, tá certo? Essa parte aqui do DBR, né, vocês podem alterar o texto, não tem problema, mas vocês vão continuar utilizando o Guisasola et al. E o Batista Siqueira aqui de 2017, tá bom? Essas referências eu deixei lá embaixo para vocês, todas elas que eu coloquei no texto. E essas leituras obrigatórias, que eu já disse para vocês ficarem lendo, né? Não sei se vocês tiveram tempo, deixei lá também. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais no que está escrito lá e trazer para cá, tranquilo. Eu coloquei, inclusive, a listinha que o Batista e Siqueira colocam das características da DBR, tá certo? Então, é importante vocês reescreverem esse texto aqui. A DBR subdivide-se em 6 etapas elencadas e apresentadas de forma pormenorizada na seção subsequente, tá bom? Então, eu vou falar sobre essas 6 etapas aqui da DBR depois, logo aqui no 3.2, que eu também estou deixando para vocês mexerem. Gente, olha, a DBR, na realidade, ela tem 7 etapas, tá bom? Eu juntei 2, porque ia ficar muito pesado para vocês. Olha, essa metodologia ela já tem mais de 20 páginas, né? Não é recomendado que uma metodologia tenha tudo isso. Mas a gente vai escrever tudo pormenorizadamente. E aí, se a banca reclamar, a gente vê o que a gente faz depois, tá certo? Mas a gente vai apresentar desse jeitinho mesmo, toda detalhada, porque metodologia é uma coisa muito importante numa pesquisa, tá certo? E é muito importante que ela venha com todos os detalhes, inclusive para vocês seguirem à risca o que precisa ser feito, tá bom? Então, tá aqui, ó. O 3.2 vai falar sobre as etapas da pesquisa. E aí eu coloquei assim, ó. A pesquisa está concebida em 6 etapas pautadas na proposta metodológica da DBR, intituladas. Essa coisa do intituladas aqui não pode mudar. Tem que ficar desse jeito. Focar, compreender, conceber, aplicar, avaliar e redesenhar. Eu fiz uma figura que eu estou chamando de X aqui, por quê? Porque, gente, o texto da metodologia, ele vai vir no meio do trabalho de vocês. Vai que vocês colocaram uma figura em um capítulo anterior, tá certo? Então, a primeira figura que você colocar vai chamar figura 1. Aí eu não sei quantas figuras vocês vão colocar, né? Então, quando chegar aqui, ela pode ser a figura 3, pode ser a figura 10, pode ser a figura, sei lá, qualquer número. Então, eu estou colocando toda a figura como figura X, tá? O fato é que toda vez que você inserir uma figura no texto, você tem que chamar essa figura no texto, como eu fiz aqui. Você chama entre parênteses, tá certo? E logo na sequência você bota a figura. Então, eu coloquei aqui, caracterização das etapas da pesquisa. Então, etapas da pesquisa, focar, compreender, conceber, aplicar, avaliar, redesenhar.
e o que é que a gente faz em cada uma delas. Então tá tudo resumido aqui, bem direitinho, né? Vocês podem mudar a cor, vocês podem mudar o estilo, deixar mais a cara de vocês, mas o conteúdo não pode mudar não, porque senão as pessoas não vão entender o que precisa fazer, inclusive para vocês entenderem aí o que é para fazer com isso. Então vocês podem mudar essa figura aí, mas deixando o conteúdo intacto, tá bom? E aí vem, as subseções a seguir explicam os pormenores de cada etapa. Pronto. Aí, meu amigo, é o seguinte, a gente tem aqui 6 etapas, né? Por isso que eu dividi a metodologia em 3 semanas, tá certo? Então, a gente vai trabalhar, se não me engano, com essas 2 primeiras aqui, focar, compreender, talvez conceber, tá? Então, deixa eu ver o que eu deixei aqui para vocês. A etapa 1, focar, então tá aqui, ó. A primeira etapa da pesquisa pauta-se na primeira etapa da DBR, intitulada como focar. Nela são definidos a base científica a ser investigada, e aí eles vai falar sobre a independência do Brasil, sobre fração, né, só um nome mesmo. A base teórica de ensino e aprendizagem a ser aplicada na sequência didática, que é o construcionismo e a tecnodocência, além da base tecnológica digital escolhida a ser utilizada nas intervenções, que é o software WordWall ou o software Twine. Essas definições se pautam em problemas de pesquisa evidenciados pelo pesquisador em situação de ensino e aprendizagem, referendados por pesquisas da área tal de estudo, tá certo? Da área de história, da área de matemática, da área de ensino de história, da área de ensino de matemática. Essa etapa foi apresentada no capítulo da introdução deste documento, tá bom? Então, essa coisa aqui é bem curtinha, bem certeira, é só mesmo para dizer que a gente passou por essa etapa e que ela já foi concluída, tá certo? Vamos lá, etapa 2, compreender. A segunda etapa da pesquisa pauta-se na segunda etapa da DBR, intitulada Compreender. Nela desenvolve-se um estudo epistemológico e ontológico do conteúdo científico escolhido, ou seja, da independência do Brasil, de fração, do construcionismo e da tecnodocência e da base tecnológica digital escolhida, que é do software WordWall, do software Twine, tá? E tem também que falar aqui sobre a questão de vocês terem estudado sobre livro-jogo e sobre jogo, tá? Pronto, aí eu vou dizer, compreende-se por análise epistemológica o estudo sobre o desenvolvimento histórico desses conhecimentos, tá certo? É um texto meu, então vocês precisam reescrever. Vem de Guisasola, deixa o Guisasola aí, tá bom? Compreende-se por análise ontológica, estou explicando, vocês vão explicar com as palavras de vocês, tá bom? É importante ressaltar que esse estudo é preliminar, com o aprofundamento necessário para o embasamento teórico do desenvolvimento da pesquisa, não se tratando, portanto, de um estudo filosófico dos conteúdos das áreas. Então, essa aqui é uma ressalva, porque a banca pode chegar em algum momento e falar assim, mas você não fez um estudo epistemológico? Não, de fato, a gente não fez um estudo epistemológico do ponto de vista filosófico, certo? A gente fez de acordo com o que a gente está definindo aqui e exigido pela DBR, tá bom? Então, vocês podem reescrever esse parágrafo aqui, trazendo essa informação. Já está aqui, mas vocês podem escrever com as palavras de vocês. Pronto, aí uma coisa importante. Os indicadores de aprendizagem são construídos em uma tabela que estabelece uma síntese entre os elementos epistemológicos e ontológicos, ressaltando-se o indicador de aprendizagem com diferenciação entre os indicadores conceituais, IC1 e IC2, por exemplo, indicadores factuais, IF1 e F1, por exemplo, e os indicadores procedimentais, tá? Então, no caso do trabalho da Calisa, tira os indicadores procedimentais, não vai ter. E no caso do trabalho do Rivelino, tira os indicadores factuais, não vai ter, tá bom? Então, retira aí o que não pertence ao trabalho de vocês. O conceito e sua respectiva definição, o fato e seu respectivo fenômeno, o procedimento e suas respectivas técnicas e metodologias. O que o estudante deve aprender, quais suas possíveis dificuldades em relação a esse aspecto, tá bom? Veja que esse aqui é um apêndice A. Eu já estou dizendo que ele é o apêndice A, não é o apêndice X qualquer, tá bom? Então, a primeira coisa que vai aparecer lá nos apêndices, quando vocês forem fazer, é essa tabela aqui, tá bom? Preenchida. Por isso que eu já pedi para vocês começarem a preencher essa tabela aí de indicadores de aprendizagem lá um tempo atrás, tá certo? E não pedi mais para vocês mexerem nela, mas vocês vão ter que mexer quando vocês forem para a qualificação, tá bom? Então, só estou dizendo que eu estou anunciando esses indicadores de aprendizagem aqui, tá? Porque faz parte da metodologia. Então, mudem esse texto aqui, ajeitem, né, para que ele fique próximo da pesquisa de vocês.
As investigações dessa etapa se pautaram em pesquisa bibliográfica, com busca de informações em livros, teses, dissertações e periódicos vinculados a quantas áreas do conhecimento, a 3 áreas do conhecimento, a 10 áreas do conhecimento, tá? Quantas forem necessárias aí que vocês usaram, né? Então, uma área é história, outra área é construcionismo, outra área é tecnodocência, outra área é MEID, outra área é o ensino de história, né? Outra área, aí vocês, cada área que vocês forem buscar, né? Vocês colocam aí uma numeração, tá bom? Mas é só para dizer a quantidade mesmo. Os resultados dessa etapa foram apresentados no capítulo da fundamentação teórica deste documento, tá bom? Que vocês ainda não fizeram, mas vocês vão fazer lá na qualificação, tá? Então, a gente tem essa tabelinha que precisa ser preenchida. Aqui na área científica, você vai colocar independência do Brasil, história, ensino de história, né? Coisas desse tipo. Construcionismo aqui, tecnodocência aqui, área tecnológica digital, vocês colocam jogo, livro-jogo, né? Coloca Word Wall, Twine, tá? E aí vocês vão colocar a quantidade de livros, teses, dissertações e periódicos que vocês encontraram para cada uma dessas aqui. Vocês vão colocar provisoriamente, porque no futuro vocês vão acrescentar mais informações, tá certo? Então, é bom vocês colocarem por alto, né, o que vocês encontrarem. Não precisa ser uma coisa rígida, porque ninguém vai atrás dessa informação para saber se foi isso mesmo. Vocês colocam mais ou menos quantos livros de cada um vocês conseguiram encontrar, quantas teses, quantas dissertações, quantos periódicos, tá bom? Ao todo foram consultadas quantas obras? Aí você soma isso tudo aqui, tudo que vocês encontraram, 50 obras, considerando-se 30 livros, 10 teses, 5 dissertações, 3 periódicos, sei lá, tá bom? Coloca um número aí, levando em consideração os somatórios dessa tabela, tá bom? Não vai divergir. Então, você colocou aqui um total de 50 livros e aqui se bota 10 livros. Não pode, né? Tem que estar de acordo, né, o somatório aí da tabela com o que você vai colocar aqui no texto. Ressalta-se que os conteúdos conceituais, factuais e procedimentais, cuidado, tá? Procedimental é só para o Rivelino, factual é só para a Caliza. Foram enviados e destacados de obras clássicas publicadas, principalmente em livros, a partir de definições consolidadas por autores de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento. Por outro lado, as publicações em teses, dissertações e periódicos foram escolhidas a partir de obras mais recentes, detendo-se principalmente nos últimos 5 anos de publicação. Dessa forma, é possível utilizá-las como base para comparação com os resultados obtidos nessa pesquisa posteriormente, tá bom? Então, vocês entenderam o que é para dizer aqui, né? Para dizer que os livros eles foram importantes para dar uma base conceitual e que o restante do material ele foi utilizado para a gente conhecer as pesquisas da área no momento, tá certo? Por isso a necessidade de ser os últimos 5 anos de publicação, tá? E que tudo isso que foi utilizado aqui vai ser levado para a análise de dados. Então, essa construção inicial ela é muito importante porque a gente vai comparar os resultados que os alunos vão ter, dá para a gente como resposta aquilo que a gente for estimular, né, na sequência didática, e a gente vai comparar com esse material teórico aqui, tá certo? Pronto, coloquei conceber também. E aí a etapa 3. A terceira etapa da pesquisa pauta-se na terceira etapa da DBR, intitulada Conceber. Nela desenha-se a sequência didática definida como produto educacional produzido neste processo investigativo, tá bom? Ficou produto educacional produzido, né? É ruim, né? Então, vocês mudam aí esse texto, não tem problema. Inicialmente, são definidos os objetivos de aprendizagem a serem alcançados com a aplicação da sequência didática. Para isso, consideram-se os obstáculos epistemológicos sobre independência do Brasil, sobre fração, caracterizando possíveis problemas conceituais e factuais, ou então conceituais e procedimentais de aprendizagem, tipos e graus de dificuldades que geralmente os estudantes apresentam, quando aprendem sobre conceitos e fatos, ou conceitos e procedimentos disso, né, de história de independência do Brasil, ou de fração, e os indicadores de aprendizagem desenvolvidos na etapa 2, compreender. Tá? Então, aqui é um texto, vocês têm que tomar cuidado. Vocês mudam o que for possível mudar, né, mas cuidado, porque tem informações que são valiosas aqui, que não podem ser retiradas. Tá?
Posteriormente, são definidas as estratégias de aprendizagem, utilizando os objetivos e indicadores de aprendizagem traçados anteriormente como base estrutural. São contempladas as 5 dimensões do construcionismo, preconizadas por Papert, os 10 princípios da tecnodocência. Por que eu deixei de amarelo? Porque aqui, assim, a gente não tem título para os princípios da tecnodocência, tá certo? Então, vocês olham os princípios e atribuem nomes a esses princípios. Eu atribuí esses aqui, mas vocês podem mudar. Eu acho que até devem mudar, tá? Além da compreensão teórica do conceito de MADE, que deve ser desenvolvido a partir de 5 passos: criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação, tá bom? Então, aqui, coisas que podem mudar e coisas que não podem mudar. Mais uma figurinha aqui, né? Tá aqui, ó, chamei de figura X de novo. A sequência didática é composta por 10 intervenções distribuídas em 3 grandes partes: inicial, intermediária e final. Então, tá aqui. Pode mudar a imagem? Pode, mas o conteúdo da imagem não pode mudar, não, tá certo? Então, tá aqui, ó. A apresentação da proposta, TCLE e TALE, questionário inicial, experimentação, concepção, roteirização, desenvolvimento, testagem preliminar, avaliação, socialização, relatórios de observação e aqui questionário final, tá bom? E aqui eu vou explicar cada uma delas, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, vocês vão entender o que vocês vão fazer em cada intervenção quando vocês forem ler, tá certo? E aí, vocês fiquem atentos aos apêndices, tá? Lembra que cada vez que eu chamo um apêndice, eu tenho que colocar essa informação lá no final, tá certo? Não vão colocar agora. Todos esses modelos já estão prontos. Na época que for colocar o apêndice, eu mostro para vocês o material que já está pronto, tá certo? Tem modelo para todos os apêndices, então não se aflijam, tá? E tem muito apêndice, tá bom? Muitas coisas. Então, vocês vão ler isso aqui, vão colocar as informações que precisam ser colocadas, que estão vinculadas ao material de vocês, tá bom? O questionário, por exemplo, que eu estou colocando aqui, ó, é composto por X questões, tá certo? Vocês não mudem agora, não, deixa X questões mesmo, porque quando vocês forem desenvolver o questionário inicial e o questionário final, vocês podem acrescentar ou tirar alguma pergunta que já está previamente colocada lá, tá certo? Então, a gente não vai saber agora quantas questões vão ter nos questionários de vocês, tá bom? Mas tem alguns detalhes aqui que vocês já podem acrescentar, que vocês já sabem. Então, que vocês não souberem ainda, pode deixar em amarelo com o X aí, com a incógnita, com qualquer coisa aí, para depois a gente acrescentar, tá bom? Não se preocupem porque a gente vai trabalhar com esse questionário logo, tá certo? Então, vocês não precisam ficar aflitos, falar, meu Deus, vou saber disso só ano que vem. Não, a gente vai, esse ano ainda, olhar para esses questionários, algumas coisas que vocês vão precisar saber agora, tá bom? Então, vocês vão preencher esse material aqui, mudando um pouco o texto. Ou seja, a gente está aqui na 12ª página, né? Então, vocês vão ter bastante coisa mais para escrever, para modificar, para ler com calma isso aqui, do que propriamente para fazer pesquisa. A única coisa que vocês vão ter que fazer pesquisa, talvez, seja para vocês identificarem o que é uma pesquisa qualitativa, o que é uma pesquisa exploratória, né, que é uma pesquisa de intervenção, se vocês não quiserem utilizar os autores que eu trouxe aqui, tá bom? Então, talvez seja essa parte mais que vai demorar mais um pouquinho. Mas eu preciso muito que esse texto esteja ajustado até a próxima sexta-feira, quando eu vou olhar, tá bom? Vocês ajeitam até quinta para eu olhar na sexta de manhã, tá certo? Ok? Qualquer dúvida, gente, se tiverem, faça como a Calisa, pergunte. Viu, Calisa? Eu recebo com muito carinho as suas dúvidas, né? Que são muitas e são bem grandes, né? Sem críticas, né? É isso mesmo, é uma carta, né? Eu vou ler lá, tem um monte de colocações da Calisa. Eu falei, tá bom, Calisa, vamos lá. Eu estou até te devendo algumas discussões que a gente vai retomar quando estiver no síncrono, né? A gente vai conversando e fica mais fácil de trocar as ideias, tá bom? Ok, gente? Então, o que vocês precisam fazer é isso. Trabalhar em cima agora desse arquivo projeto, tá? Colocar todos esses elementos que eu coloquei aqui. Eu vou, ao finalizar o vídeo,
fazer uma listinha das coisas que vocês precisam fazer e vou colocar lá no WhatsApp, tá bom? Assim facilita tanto para vocês quanto para mim, né? Para eu saber o que eu solicitei para vocês. Tá bom, gente? Então, bom final de semana, dúvidas me encaminhem, tá certo? E Rivelino, me envia logo no comecinho da semana a alteração do seu texto para eu poder ler, fazer as considerações para você incluir aqui a justificativa no seu projeto. Tá bom, gente? Tchau, tchau, tudo de bom.